Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Hoje nós vamos tratar do assunto de quem somos e para quem existimos. A base bíblica de hoje é 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 até versículo 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Meus irmãos, é comum circularem no meio evangélico relatos de famílias que associam as crises financeiras, enfermidades ou dissensões domésticas a determinados objetos em seus lares, um souvenir de viagem, uma peça de vestuário ou um adorno decorativo que supostamente carregaria uma consagração ou influência espiritual negativa. Diante dessas narrativas, corações sinceros podem se tornar, podem tomar ansiedade mística, alimentando o receio de que a segurança de suas casas esteja vulnerável por causa de um objeto inanimado de madeira, gesso ou metal. Olhemos para essa questão através da lente de absoluta soberania de Deus. O apóstolo Paulo lidou com um dilema teológico idêntico na igreja de Corinto. Os crentes daquela época temiam que a carne comprada no mercado estivesse contaminada ou amaldiçoada por ter sido sacrificada nos templos pagãos. A resposta de Paulo é um monumento à liberdade cristã e à supremacia de Deus. Como diz, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. Para o cristão fundamentado nas Escrituras, meus irmãos, então a matéria não possui poder nenhum para amaldiçoar ou para abençoar. Um objeto não é um para-raio de demônios. Atribuir poder espiritual autônomo a um pedaço de gesso ou madeira é uma forma de idolatria invertida, pois eleva a criatura ou a superstição ao nível de autoridade que pertence unicamente ao Senhor. Deus tem soberano domínio sobre todas as criaturas para fazer por elas, para elas e sobre elas tudo o que lhe apraz. Se você é propriedade exclusiva de Cristo, nenhum objeto inanimado tem respaldo legal ou espiritual para violar a barreira protetora do Espírito Santo no seu lar. No Antigo Testamento, vemos que os filisteus tomaram a Arca da Aliança e a colocaram no templo do seu deus Dagon. Eles achavam que a arca traria a presença de Deus como um amuleto. E o resultado? O ídolo de Dagon caiu de bruços e foi despedaçado. O objeto falso, não contaminou o que era de Deus. A santidade de Deus é que expôs a nulidade do ídolo. Da mesma forma, a presença do Espírito Santo na vida do crente dissipa qualquer suposta influência da matéria. O que está em você é infinitamente maior. A Escritura nos ensina que o verdadeiro perigo não está na substância física do objeto, mas na disposição do coração humano. Lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, está a história de o rei Ezequias destruindo a serpente de bronze que o próprio Moisés havia feito por ordem de Deus no deserto. Ele destruiu. Isso porque o objeto havia se tornado um foco
de idolatria e de superstição para o povo de Israel. O problema não estava na serpente de bronze em si mesmo, mas no fato de que o povo começou a queimar incenso a ela. Portanto, o lar do crente não é governado pelo medo de mistérios ocultos nas coisas materiais, mas pela providência do Pai. Se a sua fé, a liturgia familiar e a sua devoção diária pertencem unicamente a Jesus Cristo, ele os protege pela sua graça. Então, perguntemos, até que ponto o medo de objetos amaldiçoados da igreja reflete uma mentalidade supersticiosa que nem percebemos? Sem perceber, diminui a nossa confiança na soberania de Deus e no sacrifício perfeito de Cristo, que já desarmou todas as potestades na cruz. Como solução e como conclusão prática, Paulo nos orienta a guardar a nossa consciência e dos irmãos mais fracos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 até 12. Se determinado objeto em sua casa, por sua estética, por sua origem ou associação clara com o ocultismo, fere a sua consciência reformada, então traz à memória de práticas anteriores à sua conversão ou se torna motivo de escândalo para os irmãos, livre-se dele. Não faça isso por medo de opressão, mas por um ato voluntário de santidade, amor e bom testemunho. A Escritura afirma lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 4 e 5, que tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A solução que, para qualquer ambiente, não é a busca por objetos mágicos de proteção ou medo de maldições, mas sim a santificação do lar através da leitura regular da palavra e da oração em família, o culto doméstico, e de uma conduta obediente ao Senhor. A sua segurança e da sua família não dependem dos itens decorativos que estão nas prateleiras, mas no sangue da nova aliança que foi aspergido sobre a sua vida. Viva com sobriedade e mansidão. Conclua o seu dia declarando a verdade de Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39. Nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. A sua casa pertence ao Senhor da aliança. Então, descanse em paz. Deus abençoe com essa palavra.